vendo um momento desde Aliás, uma eleição foi muito estranha. Muitas coisas aconteceram em paralelo que a gente não via, eu não se tem lembrança disso. Até porque hoje a gente é enxovalhado com muitas notícias, informações através disso aqui, né? Sim. Antes era o rádio, jornal e TV. Você tinha que parar na frente da TV e acompanhar, o rádio você acompanhava. Hoje nós temos isso, que é fonte de informação. Muito rápido, né? Porém, muitas informações inverídicas e daí você já não sabe o que é. Que também, sabe o que é pior do que uma mensagem falsa? É uma meia-verdade. É uma meia-verdade. Esse é pior, a gente chama de sofisma, né? E queira ou não, a gente também, não vou negar, a gente como jornalista perdeu um pouco de credibilidade e espaço por isso. Porque daí as pessoas passam a crer nisso, e daí a gente que trabalha nisso e apura, eles passam a não acreditar e pensam que a gente tem um lado. Essa é a realidade hoje. Mas de tudo que está acontecendo, por exemplo, se fala em intervenção federal, intervenção militar, o que acontece a partir de quem, como? Bom, vamos lá. Eu fui já acionado várias vezes, me questionaram sobre isso. Primeiro, durante toda a eleição, primeiro turno e segundo turno, é bom deixar claro aqui, eu pertenço à Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná e também faço parte da Comissão de Direito Eleitoral da subseção Cascavel, mais local e a nível estadual. Onde a OAB ela exerce uma função de fiscalizador externo, né? Lógico, a gente fiscaliza, a gente tem acesso. Só para você ter ideia, na última semana das eleições do segundo turno, eu tive várias vezes lá na Justiça Eleitoral acompanhando aqueles trâmites, né? A geração de mídia, lacração de urnas, depois nós fizemos os testes, né? Todos os testes, votamos em cada um dos candidatos, branco, nulo, fizemos as conferências, fizemos depois um acompanhamento, inclusive de lacração e tal, dos transportes, que fala transporte, e dos testes de geração das transmissões de dados. Ou seja, vimos desde o começo a questão de colocar aqueles pendrives, que fazer o teste em cada um deles, as leituras dessas urnas. Para que isso? Para que pudéssemos acompanhar para e passo, para poder, se caso tiver algum tipo de comportamento estranho, a gente poder denunciar e poder estar realmente ativo em cima disso. Foi convidado todas as entidades, né, várias entidades da cidade, bem como os partidos políticos, seus representantes. Não foi ninguém. Só tinha a OAB representada por mim lá, por causa das comissões eleitorais, então nós fomos lá com o interesse de acompanhar o Ministério Público Eleitoral e o juízo e todos os servidores municipais. Por que eu estou dizendo isso? Existe muita questão, fraude em urna, fraude... E eu acompanhei a apuração das urnas, né? A apuração das eleições para e passo ali, numa das emissoras aqui da cidade, e a gente pôde acompanhar a evolução dessas questões dos votos, aonde Jair Bolsonaro era forte, aonde Luiz Inácio Lula era forte, e como que foi a apuração, e a diferença realmente apontava para ser uma diferença pequena. Lógico, houve uma eleição, acabou-se a eleição e essa apuração, se questionou e se colocou sempre no ar através de muito fake news sobre fraude, é hacker, é hackeado, não sei o quê. Nunca até hoje teve nenhuma prova, porque os militares têm uma relação e você acompanha nos últimos dias. Mas o próprio PT reclamou lá atrás, em 2000 e antes da eleição do Lula, a primeira, que havia fraude na eleição do Fernando Henrique, na reeleição dele, né? Sim. Isso já existia, quer dizer, só mudou de lado, né? Na realidade, assim, é fraude se eu perder, né? Se não eu perder, é porque foi certo agora a apuração. Isso é muito preocupante. A nossa democracia já é uma democracia mais madura. Nós temos um sistema de votação extremamente ágil. Não vou falar para vocês, porque hoje se joga muita dúvida, né? Mas ele até então é seguro. Até ali é seguro, mas naquela sala de apuração, isso pode acontecer alguma coisa? Olha, quase que inacessível, né? Então vamos lá, a questão da transmissão. Por que eu estou falando isso? Para a gente chegar no que a gente está vendo agora, né? As transmissões, por exemplo, que são feitas, são dados criptografados, lidos, né, apenas através de um grande computador, um supercomputador que está lá no TSE. Antigamente se descarregava primeiro no TRE, do TRE descarregava-se no TSE. Né? Hoje não, é tudo diretamente no TSE. Isso aumentou muito o suporte do TSE para fazer a receptividade desses dados do Brasil inteiro. Então é algo extremamente moderno, extremamente, até então, seguro. Tudo que se fala de fraude, tudo depende do lado que fala, quando que fala, como que fala, mas não se traz provas nenhuma em relação a isso. Qual que é o grande X da questão? Fomenta esses protestos, né? Eu quero dizer bem claro aqui que protestar e as pessoas irem de verde e amarelo na rua, as pessoas inclusive expor que não estão indignadas com o resultado, isso faz parte da democracia, da liberdade. Né? O foco não é o resultado em si, mas a indignação é, por exemplo, alguém que esteve preso, condenado por quase 1 ano e meio, não foi inocentado como ele disse, que a realidade foi só transferida
o juiz que ia julgar acabou aqui, tinha que recomeçar e voltar. Como o próprio vice dizia, né? A cena do crime. Eu acho que a indignação tá aí. Exato. Resultado por resultado, a gente tem que engolir, beleza, ganhou, parabéns, perdeu, ok, ganhamos, ok, agora você fica quieto. Mas acho que esse que tá aí o X da questão, né? Mas assim, a nossa região, eu até falava, né? Analisando de forma, nossa região aqui é uma bolha, né? Eu falo Paraná, eu falo Santa Catarina, porque aqui nós demos 65% de votação para o Bolsonaro e bem menos para o PT. Se você for olhar no contexto de Bahia, Maranhão, Alagoas, Pernambuco, tal, que é uma grande região nordeste. Porque lá a diferença foi massacrante, né? Porque no Paraná não foi 80-20, né? Um exemplo. Mas lá na Bahia, que é um colégio eleitoral, foi 73, 72 ponto alguma coisa. 72, né? Alguma coisa. Eu não sei onde, acho que foi Sergipe, foi 75, né? Contra 20 e pouco. Só que eu falo dos grandes colégios eleitorais. Aí a diferença não foi tão elevada em São Paulo, que é um colégio lá grande, nem em Minas. Minas, pra ter ideia, deu uma diferença pequena. Né? Ele saiu, o Bolsonaro saiu atrás, o Lula, depois ele virou. Sim. Aí depois o Lula virou e daí terminou. Talvez ali. Os 97% da apuração em Minas. E foi por 40 mil votos, se eu não me engano, de diferença. Mas a questão é, a diferença aonde deu pró-Lula foi muito grande. Qual que é o problema disso? A gente vê, em 2013, se você se recorda, o ouvinte se lembra, o povo foi pra rua de verde e amarelo, gritou, protestou, o Brasil inteiro parou, o que está acontecendo, tal, depois reelegeram a Dilma. Então, assim, foi um negócio tão maluco que você fala assim, mas peraí, protestou, e aí reelegeu a Dilma. Isso já foi um sinal para nós, já, né, na questão da esquerda e da forma como foi trabalhado, porque o Lula ele é maior que o PT, né? Primeiramente, Lula é maior que o PT. A estrela é ele. Né? Exato. Se o Lula não elegesse nessa eleição, provavelmente o PT não tem pessoa para substituir o Lula. Só que o Lula já está com, se não me engano, 77 anos. 77, né? Então, ele já fala que não é nem candidato à reeleição, vamos ver o que vai acontecer até lá. Mas a grande X da questão, quando você me pergunta a intervenção federal e da intervenção militar, começaram a entender que intervenção militar, primeiro, significa, inclusive, destituição do próprio presidente da República, né? Não, então quem não dá. está no comando, né? Não dá, porque daí vai inverter os militares, né? Então, não, daí não é bem o que a gente quer. O que a gente quer é que haja uma intervenção para não deixar um mas a democracia a maioria vence. Isso é democracia. E quando eu perco, eu infelizmente fico chateado, posso esbravejar, né? Até vi vários memes colocando assim de pessoas que apoiam o Lula falando o seguinte, né? Que é urgente, o TSE diz que terá novas eleições para presidente da República em 2026. Então, assim, muito dos protestos, fechar estrada, fechar rodovia, bloquear a ida de combustível, criar um caos para se gerar ali uma intervenção federal, pode ver que você não escuta, e eu quero deixar bem claro, de nenhum órgão, eu vou falar, órgão, não estou falando só de imprensa, mas órgão, por exemplo, você não vê da OAB, dando como exemplo, você não vê do TCU, você não vê nenhum órgão oficial dizendo de que é possível uma intervenção federal com esse tipo de manifestação. Mas você vê nas redes sociais inúmeras informações repassadas que é uma meia-verdade sobre quando que poderia haver uma intervenção, as pessoas vão lá na frente do exército, tudo, protestar, dizer, olha, nós não concordamos, que isso é livre, o brasileiro pode manifestar, nós estamos numa democracia. Agora, qual é o efeito prático dessa situação? Tudo isso vai resultar no quê? É justamente isso que eu quero pedir. Então, essa questão técnica que a gente fala, a eleição ela foi homologada, não teve nenhum vício até o presente momento. Tanto que daí, para poder justificar uma suposta intervenção, fala-se que existe uma prova de fraude, que estão esperando 72 horas para agir. E o povo vai nessa balada, vai nessa toada, e não tem essa situação. Então, qual que é a maior dificuldade? As pessoas podem manifestar, elas podem protestar, mas qual é o efeito prático? Eu entendo que nesse exato momento, onde o TSE homologou, onde a gente tem visto que há já um efeito de transição que já começou, tanto que o presidente da República veio ontem e falou, olha, não obstruam as estradas, o protesto vocês podem fazer, mas não obstruam as estradas, isso vai prejudicar a economia. Mas ele não fala nada porque, na realidade, ele não pode falar porque ele não pode incentivar, tal. Não, ele não fala porque realmente não
há essa viabilidade agora com essa questão trazida aí a público sobre a eleição do Lula com 50,8%, dá um ponto alguma coisa de diferença. Qual que é o X da questão agora? Quando a gente faz os fritar dos ovos, existe uma reclamação, vamos ver se isso vai virar uma AIGE, que não é uma AIGE, que é uma ação de investigação judicial eleitoral, sobre a questão lá que fala que isso seria suficiente para anular a eleição da questão das veiculação das rádios. Não é verdade. Criou um desequilíbrio. Também não é verdade. Uma das coisas que foi trazida e não é explicada, e vocês sabem aqui, o streaming, né? Faz levantamento por streaming. Quando a rádio, muitas rádios, ela está lançando aqui, porque ela é uma concessão pública, a propaganda eleitoral, o streaming que está na internet está tocando música. Não está passando da rádio, porque lá não é obrigatório na internet. Muitos dos levantamentos que foram feitos pelos streamings. Ninguém fala isso, né? Porque isso não interessa, né? Eu não quero saber disso, e tal. Tanto é que estão sendo investigados, inclusive as pessoas que denunciaram, se houve ou não houve ali uma tentativa de subverter essa questão. E por que não pediram uma AIGE? Por que pediram apenas que tirasse o outro do ar? Então, às vezes, essas questões técnicas eleitorais, o povão que a gente fala, né? A população não sabe e ela compra o que é vendido de uma forma com meia verdade. Então, manda e viraliza, né? As milícias digitais tomam conta, todo mundo vai para a rua, porque todo mundo está indignado. Sim, a nossa região realmente está muito indignada, né? Nós tivemos aqui Nova Santa Rosa, acho que fez quase 85% do Bolsonaro. Aí não dá para falar que tem fraude nas urnas, entendeu? Porque reflete realmente. Então agora vamos tentar, porque a gente não aceita. Olha, com todo respeito a todos os ouvintes, a todos as pessoas que foram protestar, eu acho que é legítimo, mas se esse protesto é com o intuito de que os militares façam uma intervenção federal, eu acho que isso não vai passar de um balão de ensaio, e nós vamos aí, mesmo sendo uma região aqui predominantemente de direita, nós vamos ver sim o presidente sendo diplomado, empossado, Lula, mesmo não aceitando, nós vamos ter que se submeter aí depois nos próximos 4 anos e, lógico, trabalhar e articular nesses próximos anos aí as novas lideranças, né? E as lideranças criadas para saber se na urna vai se conseguir tirar o PT do poder. Quando que o Exército, aliás, as Forças Armadas, a gente fala Exército porque a gente tem aqui, mas é a Marinha e a Aeronáutica junto. Quando que eles agem? Quando que eles podem intervir? Quando se declara estado de sítio? Isso, quando existe uma convulsão social. Convulsão social. Não é o caso. É aquilo que aconteceu no Egito, né? Não sei se você se recorda, usaram como que é um regime. É aquilo que aconteceu, se eu não me engano, não sei se foi no Equador, não me lembro qual o país aqui da região, em que não tem outra saída, porque as instituições houve uma ruptura. Então, o povo, quando a gente fala, acabou tendo essa... que não é o caso. Por isso que eu estou acabando de dizer, não é o caso. É um caso de indignação muito grande com aquilo que você acabou. Mas nós temos todas as instituições trabalhando, o judiciário, o legislativo. Quando há convulsão, ela rompe inclusive o legislativo, Senado, Câmara, fecha tudo e o pau tora. Na realidade é isso. O duro que o povo não confia nessas instituições, né? Mas aí que tá, ela é eleita pelo povo, que ele não confia, mas ele vota. Aí você pega na nossa... Vamos lá, são 32 milhões de pessoas que não foram votar. Um absurdo. Em Cascavel, 41 mil. Então são 5 milhões e 800 mil pessoas que foram na urna e votaram branco e nulo. São quase 39 milhões de pessoas que não votaram do universo do eleitor no Brasil. E a gente pega Cascavel, 40 mil pessoas. Então, ao mesmo tempo que as pessoas se indignam, não é aí uma questão de convulsão social que justifica a aplicação do artigo 142 da Constituição Federal. Nesse caso que nós vivemos aqui. Aí se fala, não, artigo 142, porque é a questão que ele fala lá bem claro sobre que a autoridade ela vai intervir quando existe ali uma questão destinada a essa convulsão, que é para garantia dos poderes e tal. E não é o caso. Mas aí as pessoas falam isso, propagam isso, viralizam isso e vão para a rua com esse intuito. Se for com esse intuito, não vai funcionar. Então quero deixar bem claro aqui, não, vamos fazer mobilizações, vamos fazer tudo. Não vai funcionar. O duro é que ficam pipocando áudios de pessoas ligadas ao Exército, ao juiz, que você vê que não é juiz pela verbalização dele. Que é fake news. Que é fake news. Exato. E muita gente vai na onda disso, compra isso como verdade, né? Eu falei essa semana no grupo, falei, gente, se o Exército fizer qualquer movimentação, é sigiloso, é secreto, Exato. Não vai sair em rede social. Ninguém vai ser maluco de falar pro vizinho que é da reserva que tal coisa está acontecendo. Mas pensa comigo, se o Exército agir, ele vai ter que destituir o Congresso. Não vai jogar isso em rede social.
O Congresso foi eleito agora. Nós temos um Congresso eleito em que houve a atual administração conseguiu um número muito grande de deputados e senadores. Como que vai ser o governo do PT tendo um Congresso alinhado à direita, mais alinhado à direita? Vai ter que ter ali realmente aquela questão da conversa. Político. Isso é democracia. Luciano, um abraço. Obrigado, doutor. Eu agradeço sempre a oportunidade. Um abraço a todos e um bom dia. Bom dia.